Boa noite. É um grande prazer cumprimentá-los e mais uma vez compartilharmos de mais uma aula aqui do curso bíblico de escatologia. Hoje estaremos analisando a 17ª aula aqui da Vila Nova, equivalente à 13ª aula já postada na net. Muito bem, vamos ficar de pé e eu vou convidar a Neide para fazer a oração inicial. Pode vir aqui, Neide, por favor, em voz alta. Santo amado Pai, que habita nos altos céus, nós estamos te gratos por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós. Amém. Eu quero te agradecer por uma bênção bem especial que o Senhor nos concedeu, a mim e a nossa família, hoje, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. E muito obrigado, Pai, por nos reunirmos aqui em Teu nome, para estudarmos mais a Tua palavra, compreendermos. E para compreendermos, pedimos a presença do Teu Santo Espírito para iluminar os nossos, a nossa mente e o nosso coração. Amém. Ensina-nos agora, Pai, nós te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém precisa de Bíblia? Não? Quer Bíblia? Não. Muito bem, fazendo só uma pequena revisão na aula passada, nós vimos sobre as diferenças entre lei cerimonial e lei moral, atribuído com relacionado ao santuário terrestre, né? E quando as orientações vieram no Sinai, foram ditadas tanto a lei moral, que são os 10 mandamentos, como as leis cerimoniais, as regras, e inclusive o projeto de construção do templo, cada detalhe, cada cerimônia, cada projeto, cada detalhe. E nós já vimos também que as diferenças entre uma e outra. A lei moral se trata dos 10 mandamentos, escrito em tábua de pedra, e as leis cerimoniais escritas no livro de Moisés, que é também vulgarmente conhecido como lei de Moisés, aquelas leis de ordenanças, que Colossenses capítulo 2, verso 16, trata que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, ou pelos sábados, no plural. Então, sábados no plural, que a Páscoa, por exemplo, caísse no dia que caísse, era sábado, tinha que guardar. O dia 10 do sétimo mês, que era o dia da expiação, também caísse no dia que caísse, era sábado. E assim outras festas, que também eram consagradas da mesma maneira. Aí tinha um sábado cerimonial, que são esses sábados cerimoniais, e o sábado da semana, que é com singular, né? Esse não foi abandonado, não foi substituído. Nós vimos também com relação à construção do santuário terrestre, que tudo que tinha aqui era apenas sombra da realidade. O real estava lá em cima, a única coisa que tinha aqui que era igual de lá eram as medidas. E nós estamos falando de quê? De lugar santo e santíssimo. Porque os utensílios e tudo que pertencia ali não tinha nada a ver. Tudo era sombra, tudo era símbolo de alguma coisa. Tanto o lugar santíssimo quanto o lugar santo. Aí foi agregado, Deus orientou que se agregasse a tenda que envolvia santo e santíssimo, um pátio. E até uma curiosidade que eu quero aqui abordar, eu abordei na lição isso aí, e vou abordar aqui também uma curiosidade. Nós falamos na aula passada que tinha 48 metros por 24, 48 de comprimento por 24 de largura, aproximadamente, o pátio todo, né? Nós estamos falando aqui de pátio. Se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, eu vou chegar a 1.152 metros quadrados, multiplicando 48 por 24.
Se eu pegar agora, nós estamos falando de pátio, pegar a tenda, que é 14,40 por 4,80, 14,40 de comprimento, 4,80 de largura, nós estamos falando da tenda, nós vamos chegar a 69,12 metros quadrados. Se eu diminuir o espaço da tenda aqui, entendeu? Eu vou saber a área livre do pátio. Está correto o raciocínio? Então, se eu diminuir aqui, eu vou chegar a 1.082,88 metros quadrados. Essa é a área livre. Área livre para aglomeração de pessoas. Na Datafolha, a regra que eles usam é no máximo 5 pessoas por metro quadrado em área livre. E no máximo 7 em ambiente fechado. Porque no ambiente fechado o pessoal espreme, igual no ônibus, dentro do aparelho. Então lá como é área livre é 5. Então se eu multiplicar isso aqui por 5, tá? Olá, tudo bem? Se eu multiplicar por 5, eu vou chegar a 5.415 pessoas por metro total, ali naquela área. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas é menos que 0,2,5% da população que estava lá fora, que eram 2.400.000 pessoas. Vocês estão entendendo o raciocínio do assunto? Lá fora, o povo de Israel eram 2.400.000 pessoas. Por que Deus então mandou fazer um pátio que cabia pouco mais a metade de 0,5%? Não chegava a 0,3%, a 0,2,5%. A quantidade de pessoas que cabia aqui dentro. Não importa o tanto de cerimônias, ou de rituais, ou de escalas de sacerdotes e sumos sacerdotes que tinha que ter. Pois o que eu estou mostrando para vocês aqui, que a Bíblia não faz relato dessa quantidade de cerimônias, e o povo que estava lá fora e não vinha para dentro, de duas uma, ou estava em casa, ou estava passeando, ou caçando. O fato é que dentro do pátio só ficava pecadores o quê? Arrependidos. Os que estavam lá fora porque não estavam arrependidos. Se não queria se envolver com os momentos de cerimônia, que não era, a Bíblia não consta, pode até ser que haja, mas na Bíblia não tem. Eu ainda não vi nada desse gênero, que tinha uma série de sacerdotes. Até que eu saiba, o sacerdote era escalado anualmente, o mesmo sacerdote. O mesmo sumo sacerdote. Então é um assunto muito sério isso que eu estou chamando a atenção. E é muito comum, por exemplo, se falar num trem mundano, como é que chama aí, nessa balada, rock, não sei o que mais, é muito comum o trem virar aquele frejo assim, ó, espiziando um ao outro. Mas quando fala em estudar a Bíblia, está aqui, ó, quantos tem aqui para estudar? Aqui tem quantas cadeiras aqui dentro? Tem umas 20, 25 cadeiras. Tem 2, 4, 6, 8, 9 pessoas. Vocês estão entendendo aonde eu estou chamando a atenção? Aí a escola sabatina começa com meia dúzia de gato pingado, pouca gente. Então aí vem alguns cálculos fortes, como nós já vimos, né? Nenhum em 20 obterá a salvação, igual o irmão lá já comentou, isso equivale a 20%, o máximo 20%. É muito sério isso, irmãos, muito sério, porque eu tenho certeza que o universo é muito maior do que o planeta Terra. Deus gostaria de salvar o mundo inteiro. Todo mundo que pecou no universo mora aqui nesse planeta. Ele arrumaria jeito de envolver todo aquele povo. Mas é que ele sabe exatamente que não adianta. Porque aquela cerca de 48 metros de comprimento por 24 de largura, era com linho fino, os postes eram cobertos de ouro, com sapatas de prata. Entende? Não é ouro não, era sapatas de prata em volta do pátio. Só os da tenda que era de ouro, a sapata das tábuas do pátio era tudo de prata. Então isso não é um problema. Deus arrumaria jeito de envolver todo mundo.
O que eu estou tentando mostrar é que o povo não tem interesse pelas coisas de Deus. As pessoas não têm interesse pelas coisas de Deus. E isso é que é grave. O diabo consegue, Deus aparecendo, se manifestando publicamente lá, eles conseguiam ficar sem se envolver. Muitos ficavam sem se envolver. E ainda tinha aqueles malucos, igual os filhos de Araão, que foram apresentar fogo estranho diante de Deus e foram fulminados. Então é muito séria essa questão. Hoje, todos são chamados de Jesus. Porém, poucos os escolhidos. Isso é preocupante. Irmão João, você queria falar alguma coisa? Você fez uma conta lá no sábado, você fez uma conta diferente. Você falou que tinha 350 mil dentro do pátio. Foi equívoco. Eu me equivoquei. Tá. Desculpe. Foi equívoco. E eu não só fiz aquele equívoco, eu corrigi ele na internet. Eu cometi esse mesmo equívoco na internet. Cabeça minha não está muito boa. Eu tomei esse acidente lá, foi uma pancada muito violenta e não deixou de desgastar muita gente. Aí você fez uma mentira. O carro ficou para trás, todo estourado. Tem que voltar atrás. Mas realmente foi é que eu apliquei a porcentagem em cima da população, que é 2.400.000 pessoas. Apliquei 15%, que dá exatamente isso. Mas não é isso. A proporção é inferior a menos de ponto. 2,5%. Deu 350 mil, né? E não é. Eu só queria ver se estava prestando atenção. Eu achei. Sempre, quando está postado na internet, quando tem algum lapso de memória, alguma coisa, que é muito comum acontecer, que eu gravo tudo ao vivo, e aí eu vou lá e ponho um comentário, posto um comentário. Sempre tem um comentário postado, onde tem alguma correção a ser feita, algum ajuste, né? Isso aqui é feito tudo ao vivo. Então, aí surge, então, se há algum engano, algum equívoco, a gente sempre faz a questão de corrigir. Muito bem. Nós comentamos também sobre os utensílios, né? Que tinha lá no lugar santo, que era o pão da vida em cima da mesa, a mesa com os pães, representando Jesus, o pão da vida, os castiçais, Jesus, a luz da vida, e o incensário de ouro, a intercessão de Cristo, prefigurando a intercessão de Cristo. Foi? Não, isso é lá no lugar santíssimo. E lá no pátio nós comentamos também o que tinha lá no pátio, o altar de sacrifício, que prefigurava a cruz de Cristo. O pátio prefigurava o planeta Terra, onde ficavam os pecadores, né, arrependidos, no caso do pátio, né, e a pia, que Jesus, a água da vida. E no lugar santíssimo, então, nós terminamos a aula passada tratando desse assunto, que representava, tinha a arca, que representava o trono de Deus, o propiciatório, a misericórdia de Cristo, onde receberia o sangue do bode expiatório, né? E o Shekinah, que a Lúcia comentou agora, a luz viva da presença de Deus, e os querubins acima do propiciatório. Nós entramos com esse comentário. E hoje, então, nós vamos entrar no primeiro ponto. Vamos abrir Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 5, e começar a fazer alguns paralelos com relação ao relato bíblico sobre esse tema. Lá está dizendo no verso 1 do capítulo 9 de Hebreus, que o primeiro pacto com ordenança de quê? De serviço sagrado, que tinha o quê? Um santuário terrestre. No verso 2, pois foi preparada uma tenda, a primeira onde estava o castiçal, a mesa e os pães, e esse era chamado de lugar santo. Mas depois, o segundo véu, estava também a tenda que se chamava o Santo dos Santos ou Santíssimo. Então, tudo confirmando, né? Aquilo que a gente já viu lá no Antigo Testamento. Então, também, verso 4, tinha o incensário de ouro, a arca do pacto. Esse incensário, na realidade, não estava no lugar santíssimo, ele estava no lugar santo. Isso aqui possivelmente seja um lapso daqueles da antiga tradução do hebraico para o grego. Lembra?
Seguramente ficou esse lance, um furo de tradução, porque o incensar de ouro ficava no lugar santo e não no lugar santíssimo. Mas não tem problema nenhum. No qual também tinha um vaso de ouro que continha o maná dentro da marca, né? E a vara de Arão que havia brotado e as tábuas dos 10 mandamentos. Está aqui mencionado. Paulo afirmando que isso tinha lá, e lá no Apocalipse nós vemos na arca lá no céu, no santuário de Deus, e com esses utensílios dentro. Entendeu? E na mensagem às 7 igrejas, que nós vamos ver daqui mais alguns dias, nós vamos perceber que esse maná, lá numa determinada igreja, ele é oferecido para as pessoas que venceram a parada dentro daquele período da igreja cristã. No verso 5, diz que sobre a arca, então, aparecem os querubins da glória. Presta atenção nesse detalhe aí. Os querubins são chamados de querubins da glória. Glória aqui relacionada com brilho. Tá? Que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Prestou atenção nesse detalhe do profeta? Vocês prestaram atenção nisso? Ele falou, ele chama de querubins da glória, o que estava lá em cima, e ele não queria particularmente entrar nessa questão agora. Por que ele falou isso? Vamos comparar com outros textos que ele comentou. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, ele comenta sobre a viagem dele no céu. E ele recebeu tanta revelação, mas tanta revelação nessa viagem que ele teve no céu, que ele chamou o que ele viu lá de ditos indizíveis, aos quais não se deve falar. E aqui ele fala, particularmente eu não quero entrar. E ele está falando de quê? Sobre os querubins da glória, porque ele voou, ele viajou num querubim. E ele não tinha como explicar aquilo para a sua cultura. Ele não tinha como esclarecer esse assunto. Por isso que ele preferiu, particularmente agora, nem tocar nesse assunto. Você entendeu? Quando ele citou também Isaías 64:4, lá em 1 Coríntios 2:9, quando o olho não viu, o coração não viu, esse é um texto que já é velho. Isaías que falou isso. Que Deus tem preparado aqueles que amam e temem a Deus. Então, também, o profeta Isaías também teve com os serafins, lá na visão. Nós já estamos estudando, inclusive, essa lição dessa semana. Estudou nessa semana que passou. Então, são personagens que falaram coisas semelhantes, que tiveram visões semelhantes. No verso 8 e o verso 9, aí de Hebreus capítulo 9, ele diz que dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola, presta atenção nesse detalhe, uma parábola, uma alegoria, né? Não está na hora de ligar lá, não? Uma parábola para o tempo presente. E olha o que ele fala no verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios melhores que este. Olha o verso 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu. No verso 25, nem para se oferecer diversas vezes igual um sumo sacerdote, ou sacerdote, que muitas vezes, mas muitas vezes, desde a fundação do mundo, porque o plano de risco da onisciência divina, né, a ser consumado entre o Getsemane e o Gólgota. Acho que ele falou isso. Por isso que ele comentou sobre isso, que ele padeceu muitas vezes desde a fundação do mundo. O plano de risco entre o Gólgota e o Caveira, entre o Getsemane e o Gólgota, foi muito alto. Porque era um só vacilo de Cristo, que ele suou sangue. Isso é a coisa mais incomum que existe. Jesus era um cara saudável, era um homem saudável. E como que ele suou sangue?
A tensão que ele enfrentou foi mortal. E ele morreu a morte eterna. Isso é bíblico. Primogênito dos mortos. E se um vacilo ele dá, quando ele pediu para afastar o cara, se realmente afastasse, já era. Nós estaríamos fora da história. Então, o alto risco do plano da salvação, do plano da redenção, um plano de risco altíssimo. E ele conseguiu vencer. Você acha que Jesus podia mergulhar na mão dele? Ele não pediu para afastar da mão dele? Não, mas eu acredito que ele pediu humanamente. Não, mas aí é a prova que ele assumiu a humanidade. Ele assumiu a humanidade. Mas foi um alto risco. Porque ele suou sangue. Quando ele suou sangue, ele pediu para afastar o cálice. Mas, no entretanto, não seja como eu. Esse é o X da questão. Aprender a ter uma dependência do Pai dessa forma. Por isso que a oração que ele ensina todo mundo a fazer, a oração não vai direto a ele, vai direto ao... A oração moderna fala o quê? Pai nosso, que está dizendo, tudo que vocês pedirem em meu. Então, esse é o X da questão. Nós temos que aprender a falar com o Pai em nome de Jesus. Então, a divindade, a trindade trabalha em uníssono. O Espírito Santo nos empolga, nos ilumina, nos inspira a aproximar. De quem? Do Pai, que em nome do Filho nos atende. Então, é muito importante aprendermos a fazer a oração de maneira correta e observar todo o projeto da Santíssima Trindade. Muito bem. Esse plano de risco tinha um objetivo, um propósito, que é para aniquilar com o pecado pelo sacrifício dele mesmo. Agora presta atenção na chave escatológica, que é o verso 27 de Hebreus 9. Essa é a chave escatológica desse tema. Cabe a todo homem morrer uma vez e vir depois disso o juízo. Nós estamos falando de quê? O que Paulo está falando? O que nós estamos falando aqui hoje? Do santuário terrestre em harmonia com o santuário celeste. Daniel 8,14 falou, e o santuário de Deus será purificado, e até 2.300 tardes de manhãs, e o santuário de Deus será purificado. Nós estamos falando aqui de assunto, o que se representava a purificação do santuário aqui na terra. A purificação era um dia que só falava de uma coisa: juízo. Isso não era a purificação, o dia 10 do sétimo mês, todo ano, não era um dia de juízo para Israel? Só não entrava no pátio pecadores arrependidos, preparados, porque se entrassem pecadores não arrependidos, não preparados, o que ia acontecer com eles? Seriam fulminados. Então, se o pecador se preparava um ano para entrar lá dentro, vocês imaginam se um sacerdote, ou se um sumo sacerdote, se atreveria sequer a ir lá dentro e precisar ainda de corda, né? Para arrastar, tenha paciência. Só o bode, essa ficou engasgada. Meu Deus do céu, essa rendeu. Mas o sininho tinha. Não tinha? Onde que tinha isso, meu E Deus? apareceu o sininho também. Apareceu, mas é porque se parar porque morreu, então tem que arrastar. Se os caras que entravam lá, os próprios levitas que entravam para tirar a arca, o Moisés, que não era nem sacerdote, nem sumo sacerdote, entrava lá o tempo todo para conversar com Deus, Deus conversava com ele lá no lugar santíssimo. O negócio que no dia do ritual só entrava o sumo sacerdote. No dia do ritual não entrava ninguém. Mas o cara se preparava o ano inteiro e matava um boi, o maior animal doméstico que tinha, antes de entrar, para saber que o green card dele está pronto. A autorização dele está pronta para entrar. Então agora Deus, que é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vai chamar o cara lá dentro para matar ele? Isso é uma ideia satânica de que Deus não é amor, que Deus não é tão bom assim, que o diabo não é tão mal assim. Essa é a ideia que corre frouxa. Toda a vida correu, desde os tempos bíblicos. Muito sério esse assunto. Então, aqui a chave escatológica é isso, porque esse assunto está intimamente relacionado com o juízo dos seres que pecaram. Todo mundo que pecou, inclusive os anjos, estão dentro desse quadro de julgamento. Porque Paulo mesmo pergunta: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos que caíram? Está muito sério esse assunto. Está relacionado com o juízo. Então, aqui também no verso 27, está relacionado com Daniel 8,14, por quê? Porque o ato de purificação do santuário terrestre, ou celeste, me perdoe, começaria exatamente
quando Jesus passasse do lugar santo para o Santíssimo. Por isso que Daniel falou que até 2.300 tardes de manhãs começará então o juízo. E isso nós sabemos que aconteceu em 22 de outubro de 1844, que nas próximas aulas nós vamos estar mergulhando dentro desse assunto, para entender exatamente, na ponta do lápis, biblicamente, como que isso aconteceu e por que aconteceu. Entendeu? Nós vamos passar aí algumas aulas, trabalhando a maior cadeia profética, provavelmente as 4 aulas nós vamos mergulhar dentro disso aí, estudando em detalhes, minuciosamente, cada passo dos 2.300 anos, onde ao terminar, Jesus passaria do lugar santo para o Santíssimo, daria início ao juízo, e, como disse Hebreus, os primeiros a serem julgados seriam aqueles que morreram. Cabe a todo homem morrer uma vez, e depois disso virou. Então, morreu, o nome entra em revista automático hoje. Então, se isso que está dizendo aí está se referindo ao juízo, o primeiro morto do planeta Terra, quem foi? Abel. Abel foi o primeiro nome a ser passado. O segundo, não sei, nem quero saber. Eu só quero saber que o nosso, ao ser passado, para a glória, para a honra e glória de Deus, como foi o de Abel. Se estivermos já descansados. Se não tivermos, a hora que passar, estamos vivos e não vamos provar praga alguma. Naquele ciclo de 24 horas que vai cair as 7 pragas, nós, os nossos lares, pela graça de Deus, vamos estar todo mundo lá, só para esperar o dia terminar dessas pragas, do caso da ira de Deus, para poder abraçar com Jesus e viver eternamente com Ele. Muito bem. Nós chegamos à chave escatológica, né? O verso 27. Agora, o esclarecimento do verso 5 do capítulo 9 de Hebreus. Vamos trabalhar um pouco agora esse assunto sobre os querubins da glória. Em síntese, Hebreus 9 aponta para o santuário terrestre como parábola, figura do celestial. Cada detalhe. A principal razão de ambos os santuários seria para prevenir e habilitar os mortais pecadores para, junto com Cristo, com o Espírito Santo e com o Pai, aniquilarem com o pecado. O homem aceitando e pregando, convidando, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um envolvimento pleno entre nós, seres humanos, e a Santíssima Trindade. E esse representante da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, está aqui para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse termo é muito sério. Jesus envolveu as boas novas, a pregação do Evangelho, a esse tema da obra do Espírito Santo. Que ele falou: se eu não for, ele não vem. E se ele vier, ele fará esse trabalho. Só que ele disse que nós é que temos que pregar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Ele não ia escrever com letra de fogo, ele podia fazer isso. Ele confiou esse trabalho a mim e a você. E como que eu e você vai fazer esse trabalho se a gente não se envolve? Então, nós temos essa missão de convencer. Você está preparado? Convencer. Quem converte é o Espírito Santo, de acordo com a decisão de cada um. Se a pessoa aceitar, ele dobra a pessoa bonito, empolga, reveste ela de poder, de entusiasmo, e ela mergulha na conversão e acabou, não tem nada que segura. A vida dela continua a mesma coisa, só que com a diferença, mudou de exército. Esse é o X da questão. Agora, não adianta também converter, entre aspas, ou batizar e não viver. E outra coisa, o diabo às vezes convence as pessoas que ela tem que virar uma majestade primeiro de santidade, né? Para depois batizar. Ou até para entrar na igreja. Não, mas nós estamos o filho pródigo chegou caindo de oi, fedendo a porco, todo ferido, e é daquele jeito, carniçado daquele jeito, que o Pai, que representa Deus, recebeu ele na igreja, que é a casa do Pai, e falou claramente que a festa no céu. Porque é o ponto que, biblicamente impossível, é o do apostatado voltar para a graça. Porque o apostatado mergulha, que já saiu, já conviveu com o pecado uma vez e voltou para ele, é muito mais potente o envolvimento dele na apostasia. Entende? É a recaída. Isso é tão difícil. Exatamente, é muito sério isso aí.
Por isso que mesmo quando um apostolado volta, a festa no céu é certa. A Bíblia, ela explica isso de uma maneira bem mais detalhada. Ela diz assim, que o cão botou o vômito, é horrível. É uma situação muito horrível mesmo. Eu vou falar em questão do verso 5. Qual a diferença entre querubim e serafim? Nenhuma. Às vezes cita serafim. Só a expressão do nome. É sinônimo. Não são sinônimos. São os mesmos personagens. Nós comparamos ele nos textos bíblicos. Você assistiu a lição dessa semana? Se você comparar Apocalipse 4 com Isaías capítulo 2, que está tratando desse assunto, ele mostra que todos eles têm 6 asas. Então, os Apocalipse têm 6 asas. Não falam nem querubim nem serafim. E lá em Isaías falam serafins. Mas no de Apocalipse, você vê aqueles brasões que tem lá no capítulo 4. O brasão de boi, de homem, de águia e de leão. Os 4 brasões. E Ezequiel também fala. Em Ezequiel 4, Ezequiel 1 também fala. Só que em Ezequiel você vê 4 asas. O que é a questão? É que aquelas que cobrem o trem de pouso, que ele chamou de asa, não são asas. E asas só as de cima. Que ele viu as da rabeira e as da frente. Tipo um mirage que eu estava vendo. É um mirage gigante que anda para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. E que a roda era da altura do profeta. Todos esses eram serafins. E nós vamos entrar aqui nesse detalhe agora, vamos perceber que todos eles saíam de dentro de uma nave mãe. Que tinha um maior ainda. Vamos observar esses detalhes aqui. O juízo divino, que está trabalhando Daniel 8,14, tá? Que nós vimos que Jesus, então, ele entrou um advogado no céu. E a purificação apresenta o juízo em 3 fases. A fase investigativa, que nós vamos analisar nas próximas aulas, que Deus não vai condenar ninguém sem antes investigar a vida dele. Então, primeiro a investigação. Investigou, aí ele sabe quem é condenado e quem é absolvido. A hora que ele dizer que está feito. Lá no céu, nós vamos passar 1000 anos lá. Nós vamos estudar isso também em detalhes daqui mais uns dias. Essa é a fase final. Aí os absolvidos estão lá e os absolvidos se tornaram um grande corpo de jurados, que estará julgando todos os seres que pecaram e não se redimiram. Na história do universo, não é só do planeta Terra. Porque quando Paulo fala, não sabias que havemos de julgar os anjos que pecaram, ele está se referindo aos seres do outro mundo. Então, esse juízo não se refere somente aos seres aos seres que se originaram aqui neste mundo, mas é seres de todo o universo que moram aqui, nesse planeta. E quando voltarmos do céu, é que vai ter a execução da sentença final, morte eterna. Isso nós vamos estar estudando em detalhes daqui mais uns dias. Esses seres quer dizer os anjos, né? Seres que viviam em outros mundos, que a Bíblia chama de anjos ou de estrelas, que caíram do céu. Terça parte. Você também é um anjo, meu irmão João. Eu sou um anjo. Sabe o que quer dizer a palavra anjo? É que às vezes a gente vê a palavra e dá a impressão que é um ser muito diferente, mas não é. Anjo é mensageiro de Deus. Quando Jesus falou para você pregar o evangelho ao mundo ao seu redor, você é um anjo. Vi 3 anjos voando pelo meio do céu, é eu e você que está representado esses anjos. São mensageiros do céu. Um acidente, né, amor? Um acidente, você viu um acidente, está lá, você para lá, a pessoa te viu e apagou. Ela vai contar para todo mundo que viu um anjo moreno, que viu um anjo negro. Se é uma mulher, viu uma anja. E ninguém vai convencer ela que não era, porque tirou ela salvou a vida dela. Tirou ela de dentro do carro, pouco antes do carro explodir, pouco antes do carro pegou fogo. E você estava passando, quem sabe, viajando ali de carona com alguém e ajudou alguém. Então, é anjo. Todos somos anjos. Os seres que desceram do céu são seres que viviam lá, que é outro mundo, é extraterrestre. Todo mundo que não vive na Terra é extraterrestre, que não é daqui, que não nasceu aqui, que nasceu lá. Um dia nós vamos chegar lá no céu e vamos ser extraceleste.
Vão ficar lá 1000 anos. Depois vão voltar para cá. Pode falar. O conhecimento da palavra aqui é anjo, né? Eu pelo menos conheço como anjo. Mas nesse julgamento que está sendo, além dessa parte dos anjos, além de todos que habitam aqui na terra, vai incluir também aqueles que não habitam na terra. Que moram aqui. Todos que pecaram no universo moram aqui. Abaixo das profundezas. Exatamente. O que Filipenses 2,10 fala e Apocalipse 12,12 fala? Que habitam seres debaixo da terra, debaixo do mar. Então, não foi eu que escrevi a Bíblia. É um assunto ruim de falar, porque a gente acostumou tanto com tradição, colocou tanta blindagem sobre a Bíblia, colocou tanta distância entre a criatura e o Criador, que a hora que toca nos assuntos assim abala, choca. Mas na realidade, a Bíblia está dizendo que estão aí. E aí vão julgar. Então, o nome de Jesus dobra o joelho. Todo aquele que habita. Sim, João. Mas a Bíblia dá essas afirmativas. A Bíblia fala assim, fala de anjo lá que falou com Maria, fala de anjo que falou com José. Anjo Gabriel falou, mas são. Ela dá essas afirmativas. Mas ninguém negou isso. Isso é um fato indiscutível, inquestionável. O que você está questionando? Não, eu não estou questionando, eu estou apenas falando. Mas existem. Eles são seres que vieram de lá para falar com Maria. O nome dele é Gabriel. Ele veio chamar Jesus. Jesus, levanta, seu pai te chama. Tem anjo Rafael, tem anjo de todo nome. Tem algum, nos apóstolos ainda tem mais nome ainda, parece mais nome ainda neles. Você está questionando a forma? Inclusive, Gabriel ocupou o lugar de Lúcifer no céu. Eu até o seguinte, qual é o símbolo da base aérea? É uma asa, né? Uma asa. Não quer dizer que uma asa do avião voa por causa de asa. Eu vou pedir 3, 4 turbinas para ele funcionar, né? Questão de asa. Eu sempre pensei assim, mamãe, por exemplo, disse que uma nave espacial para ir no Sol tinha quantos anos de luzes? Pois é. É um anjo lembrando esse segundo. Só que nós temos registro, irmão João, 1 João, nós temos registro ufológicos no Brasil e no mundo desses UFOs viajar acima da velocidade da luz. E faz esse movimento da velocidade da luz. Lá em Ezequiel, capítulo 1, você lembra? Diz que eles saíram zigue-zagueando pelo céu como um relâmpago, como um raio, fazendo esse movimento da velocidade da luz. Na nossa física, isso é prova que na nossa física qualquer corpo se integra dentro de uma nave que faz esse movimento da velocidade da luz. Qualquer corpo se integra. Nós não temos nem matemática, nem física para entender esse sistema de transporte, para entender essa evolução científica que eles já tinham naquela época. Isso quer dizer que é impossível um ser humano entrar dentro de uma nave com essa velocidade? Não, eu estou dizendo que eles têm estrutura para transportar sem problema. Nós não temos. Se as nossas naves que nós temos fizer isso, morreu. Não faz. Nós não temos condição de fazer uma nave para viajar nessa velocidade. Para um ser humano é impossível. Seria. Hoje é. E é por isso que eles arquivam esses assuntos e consideram como segurança, defesa nacional, assunto de defesa nacional, segurança nacional. Então eles camuflam tudo que piloto vê de aeronave. Isso que a imagem encerra o assunto. Isso acaba com a imagem da acaba com a imagem da ciência, do mundo do ser humano. É como se fosse burro. Entendi. Entendeu? Então é assunto que fica encerrado, fica jogado no canto. Então agora, entrando nessa fase então de juízo, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: aonde tem a relação do querubim com o juízo dessa questão, o porquê de tudo isso? Vocês lembram da história de Abraão, que Deus mandou ele executar o filho? Veja, se Deus mandou ele fazer, e o anjo que ia impedir essa execução, mostra a Bíblia que ele veio voando, interceptou o braço dele. A velocidade que esse cara voou. Lembra da oração de Daniel, no capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 23? Está dizendo lá o seguinte: eu, Daniel, na hora do sacrifício da tarde, estava de joelho orando na minha oração, quando veio aquele anjo Gabriel, que eu vi na minha visão anterior, voou rapidamente e tocou em mim e falou comigo dizendo: Daniel, tu és muito amado. No início da sua oração saiu a ordem, e eu vim para te declarar, e estou aqui. Presta atenção.
É muito raro, muito O raro. cara bateu de joelho no chão e o anjo falou, porque ele começou a nossa ordem, e ele já estava ali. E ele estava no terceiro céu. Isso está falando do terceiro céu, né? Porque Não tem fração de segundo, ele de lá está aqui. Então isso não é velocidade da luz, isso é muito, mas muito além. Muito mais, né? Porque você está falando para ele no sol. E agora o terceiro céu. Por que então, é isso que eu estou tentando enfatizar, por que Paulo então chamou esses caras de querubins da glória, querubins da luz? Querubins da luz. Por que então que precisava disso? As diligências do céu para cá. O que eu queria mostrar para vocês, os brasões que tem. O brasão de homem, que tem cravado nesses querubins, tanto os de Apocalipse 4, que é idêntico aos serafins de Isaías, quanto nos querubins de Ezequiel, os brasões de homem, de águia e de leão. Esses três aqui tem os três. Agora, varia o de Ezequiel 8 e o de Ezequiel 4, tá? O boi e o querubim. Tinha um brasão de querubim, tinha um tipo de querubim, 4 tipos de querubim que apresenta aí, que tinha esses três aqui, tinha o quarto era o de querubim. E tinha outros 4 tipos de querubim que apresentavam esses mesmos três, e não tinha o de querubim, mas tinha o de boi. Isso aqui certamente então indica a missão de voo dele. Esse aqui, o querubim protetor, lembra de Isaías, de Ezequiel 28? Quando falou que quando Lúcifer era o querubim protetor, etc. Então, esse aqui, o protetor, o querubim protetor, quando trata de protetor, né? Esse tem a insígnia, o brasão de querubim. É para tratar de quê? Da obra de Deus, do servo de Deus, a proteção nossa, que estão ao nosso redor, o tempo todo nos protegendo, nos guardando e promovendo a causa de Deus. E quando tem o querubim, que é visto que tem um boi ao invés de querubim, ele está trabalhando em prol de quê? De quê? Do juízo, santuário celeste. Está cuidando da coleta de pecado, absorção de pecado, coleta de informação, livro memorial, relato investigativo do santuário. É o que o sacerdote marca para você. Exatamente, esse porque o sacerdote, Levítico 16, ele tinha que matar um cara desse aqui, o boi, por ele e pela família, para entrar lá dentro. E os querubins estão lá com esses brasões cravados. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês verem, tanto que é um assunto, não foi eu que escrevi, está aí. E nós só temos a função de juntar as peças, o quebra-cabeça e entender. E é interessante, é muito interessante isso aí. Porque eles são um sistema de transporte, está relacionado com asa, está relacionado com roda, com propulsão, com armamento, com tudo. Rafael. Entendeu? Isso quer dizer que as armas mais sofisticadas da Terra agora você nem de perto. Nem de longe. Nem vai chegar. A mesma coisa de fazer revolvinho de água. Entendeu? E foi preparado por quê? Porque Satanás desenvolveu sistemas de trabalho para combater a terra, para estragar, para combater os homens. E aí Deus fez para contra-atacar. E cercou de forma que não há interação entre nós. Entre eles lá o pau está quebrando direto. Porque Satanás é horrível. O grande conflito entre o bem e o mal, que a gente não vê, está correndo. E o grande problema é quando o nosso conflito individual cruza com o conflito geral, com o conflito universal. Esse é o grande problema. O que aconteceu com Jó foi isso. Cruzou o conflito pessoal dele com o conflito universal. A sede do grande conflito é na nossa mente. E nós temos que vencer ela dentro de nós. Se nós não vencermos o grande conflito dentro de nós, nunca nós vamos vencer lá fora. Então nós temos a obrigação de sermos vitoriosos em nós mesmos. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Só pela graça. Com certeza. Observa então lá em Ezequiel, vamos fazer uma comparação lá Eu queria antes fazer um comentário com você. 7 e 10. Já? Ah, não, isso tem gravação de preço. 7 e 10. Bom, por mim pode ir mais, né? Pode ir uns 20 minutos, eu dou gostando. Vamos Vamos fazer fazer um assunto hoje. Quando entra nesse negócio de nave espacial, sistema de transporte sofisticado, eu gosto, né? Para mim, eu queria ser um piloto de caça. Vamos só fazer uma comparação aqui da época das visões de Ezequiel, rapidamente. Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 8.
que a primeira e a segunda visão dele de querubim, só para vocês terem uma comparação interessante, para ver como que o cara foi transportado. Ezequiel. Vamos lá, por exemplo, vamos colocar aqui um fato histórico aqui. No ano 597 a.C., foi o ano da primeira invasão de Babilônia a Jerusalém, certo? Esse aqui foi a primeira invasão. No ano, no ano 607, no ano 605 a.C., iniciou a supremacia mundial dela, da Babilônia. Tá? No ano agora, agora eu vou destacar de caneta preta aqui, no ano 597 a.C., foi o ano da segunda invasão. Ele invadiu 3 vezes, vocês sabem, com a deportação, para pegar os judeus e levar 1.650 km de distância, né? Então, em que ano foi a segunda invasão? Em 586, não, essa aqui não vou nem entrar porque não precisa. Só baseado nessa aqui, ó, essa segunda invasão aqui, foi exatamente também o segundo, foi a segunda invasão, e o rei Joaquim foi preso. Então esse ano aqui foi o primeiro ano da prisão do rei Joaquim, na segunda invasão, está registrado na Bíblia. Então eu vou parar lá em Ezequiel agora, para vocês verem a primeira visão, Ezequiel capítulo 1, verso 1, que aquela visão dos querubins que ele teve lá, ele estava no 4º mês, vamos pegar a caneta de outra cor aqui agora, essa visão foi no 4º mês, o 4º mês é o mês Tamuz, que equivale ao mês de julho, tá? No calendário hebraico. No dia 5, então no dia 5 do 7, de 400, vamos ver que ano aqui, verso 2, 5º ano do cativeiro de Joaquim, não é isso que está escrito aí? Então 5º ano, menos 97, 592. Está correto o raciocínio? Então essa é a data que aconteceu a visão, essa primeira visão dos querubins. A segunda visão, vamos lá, Ezequiel 8, verso 1, a segunda visão de querubim, está dizendo que foi no 6º ano. Então o 6º ano é um ano depois. Então 591, já matamos a charada. E vamos ver que ano que foi. 6º ano, no mês 6. O mês 6 é Elul, setembro. Então é mês 9. Que dia? Fala o dia? Fala. No 5º dia também. Ó, no mesmo 5º dia, 5 do 9 de 591, ele teve a segunda visão de querubim. Aqui ele teve a primeira visão de querubim. O 5º mês é julho, o 6º ano é setembro? Do calendário hebraico. Lá naquele livro meu, de Semelhante Escatologia, se você for lá no calendário hebraico, você vai ver, é do sagrado. Aí você interpreta isso aí. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês agora, esse relatório, a seriedade desse relatório é o seguinte. No capítulo 8, olha que clareza lá para vocês verem, no capítulo 8, verso 1 ao 4. Leia aí para vocês verem, que lá está dizendo que ele foi pego pela trança pelo Espírito Santo. Ele estava lá na beira do rio Quebar, estava lá em Tel Aviv, ali próximo de Tel Aviv, que é a impressão que dá é que eles estavam numa área, tipo, não é albergue, como seria o termo? Refugiado, uma cidade de refúgio, que o rei Nabucodonosor preparou para eles. O Ezequiel estava ali. E aí o Espírito Santo pegou ele na trança e colocou ele dentro do querubim e levou ele lá em Jerusalém. Lê a visão com calma em casa para vocês verem depois. Na hora que vem não vamos entrar nesse detalhe aí. Mas pegou ele pela trança, colocou ele dentro. E aí mostrou ele detalhes lá que estava acontecendo, incríveis, das abominações que o povo estava fazendo lá no santuário que não tinha sido destruído, porque a destruição do templo não tinha acontecido ainda. A destruição As ervas pagãs. A destruição foi em 586, ó. 586
586 antes de Cristo. Então, antes de 586, quando ele teve essa visão, que foi entre o ano 592 e 591 a.C., não tinha acontecido a destruição do templo ainda, só as deportações. Então, ele entrou dentro do querubim a 1.650 km de distância, veio parar aqui no templo de Jerusalém, que ainda tinha gente vindo lá, certamente samaritanos, né? Ou alguns judeus que foram liberados, igual Jeremias mesmo não foi. Ele não foi deportado, Jeremias. Entendeu? E os samaritanos invadiram as terras. A grande inimizade de judeus e samaritanos começou já nos dias de quem? Do rei Salomão, quando ele morreu. E continuou ali, porque quem foi para o cativeiro foi os judeus, que é a tribo de Benjamim e Judá. Jerusalém é que seria destruída. E aí, nas deportações foi acontecendo. Aí ele não foi visto nesse translado. Ninguém viu os querubins, ninguém viu ele. Quer dizer, ele estava vendo todo mundo e ninguém estava vendo ele. Só que ele não tinha contato. Isso é um critério da revelação. Que enquanto estava acontecendo isso, é uma situação da revelação. Mas falou, olha, você está vendo o que o povo está fazendo aí? Aí vocês vão estudar aí depois, vocês vão ver. Até a adoração a Talmuz, que era aquelas lendas lá do Nimrod, vocês lembram que nós estudamos? Que era o filho de Nimrod, o filho de adúltero, né, da mulher dele, da Semíramis. Talmuz foi o filho da Semíramis. Então, isso é um assunto muito sério. Muito sério. E ele foi pego pela trança e levado. E ele estava no cativeiro. Como é que ele foi parar lá em Jerusalém e vendo aquilo ali? Entendeu? Ele teve vários arremessos. Ezequiel capítulo 8. O que ele quer dizer com que estava colocada a imagem dos ciúmes que provocam o ciúme de Deus? Exatamente. A interpretação porque Deus estava usando o templo de Deus para provocar ira a Deus. A forma como que foi traduzido. Para desafiar Deus. Falou, você está vendo aí, ô Ezequiel? Por que eu vou deixar destruir essa tranqueira? Vou deixar destruir esse templo? Vou deixar destruir tudo? Por causa disso, ó. Por causa disso. Olha o que eles estão fazendo comigo. Estão me provocando a ira. Zelo. A forma forte de tradução. Mas na verdade não é ciúme. Deus não tem ciúme de nada. Agora Deus está virado. Deus usar o tempo que ele fez para trazer a salvação para o povo, para ensinar a salvação. E eles fazendo com imagem de Talmuz, adorando o sol. Eles viravam para o lado do Oriente, que a porta da entrada do pátio era para o Oriente, para o nascer do sol. E esse ficavam adorando o sol. Você vai ver aí no contexto. Leia com calma que vocês vão ver. Meus irmãos, é um assunto muito delicado, muito sério. Você entendeu? Mas está aí. Na aula que vem nós vamos aprofundar nisso aí. E partir para lá na igreja, não está, né? É domingo, exatamente. Vamos ficar de pé e encerrarmos com oração? Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que somos gratos pela Tua orientação através da Tua palavra sagrada. Encha-nos do Teu conhecimento para que andemos sempre em novidade de vida, te servindo em espírito e em verdade. Prepare-nos para o Teu reino, capacita-nos a evangelizar o mundo ao nosso redor. Te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.